E aí galera, beleza? Vamos para mais uma aula de história. O tema de hoje é Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento religioso iniciado no começo do século XVI que provocou uma ruptura no poder da Igreja Católica, fazendo surgir novas denominações religiosas dentro do cristianismo. Ou seja, até o século XVI, a Igreja Católica ela era considerada, ao menos na Europa Ocidental, como a única igreja válida, a única representante real do que se chama cristianismo. Com a Reforma Protestante, a Igreja Católica ela vai perder essa exclusividade. Vão surgir novas igrejas dentro da religião cristã. É quando vão surgir os protestantes, que nós também chamamos de evangélicos. Então, até o século XVI, até início do século XVI, na Europa Ocidental, quem é que serão os cristãos? Apenas católicos. Aqueles que não eram católicos, que desafiavam a Igreja Católica, que criavam doutrinas diferentes do que a Igreja Católica pregava, ou que pregavam que a Igreja Católica tinha vários defeitos ou erros, essas pessoas elas eram chamadas de hereges. Hereges era quem cometia heresia. Heresia era o que era considerado uma doutrina contrária à Igreja Católica. Então, antes da Reforma Protestante acontecer, houveram tentativas de reformular a Igreja, de criar novas formas de cristianismo, mas a Igreja Católica ela sempre dava um jeito de sufocar essas manifestações. Quem cometia heresias, né, quem fazia críticas à Igreja ou pregava doutrinas diferentes do que a Igreja Católica pregava, dentro do cristianismo, essas pessoas elas eram condenadas, elas eram perseguidas, elas podiam ser presas, elas podiam ser torturadas, elas podiam ser levadas inclusive à pena de morte, podiam ser queimadas vivas, etc. Então a Reforma Protestante ela vai ser a heresia que deu certo. Algum autor já deu essa frase. Então vamos ver por que a Reforma Protestante deu certo, quais foram as causas, qual foi o contexto. Em primeiro lugar, eu posso citar a ascensão do humanismo. Século XVI, e quando a reforma começou, já estava rolando o quê? O Renascimento. Então, o humanismo, que é o elemento central do Renascimento, também vai influenciar a reforma. Como? O humanismo ele vai trazer uma ideia de racionalidade, uma ideia de crítica, a ideia de buscar nas fontes literais mais antigas a verdade. Então, os humanistas também, além de estudar grego, latim, também passavam a estudar as escrituras sagradas. Então, houve um movimento de crítica dentro da Igreja Católica, com o Renascimento, com o humanismo, e esse movimento vai fazer com que a reforma também possa ganhar corpo. Em segundo lugar, formação do nacionalismo, que é quando os países vão começar a surgir, os estados nacionais, como a gente conhece, Inglaterra, França, beleza? Portugal, Espanha. Esses países vão começar a surgir, e não todos, mas alguns soberanos, alguns governantes, alguns nobres, alguns príncipes, vão enxergar na Igreja Católica um obstáculo para a formação do seu país, para o domínio absoluto do seu território. Por quê? Porque a Igreja Católica ela é um organismo que é internacional, ela não tem nacionalidade. Na verdade, ela vem de Roma, né? Lá na Itália. Então, lá da Itália, lá de Roma, a Igreja Católica ela tinha muito poder sobre outras nações, na política, na economia. Então, por exemplo, um país como a Inglaterra, muitas terras existentes na Inglaterra, que poderiam ser usadas pela Inglaterra, elas eram pertencentes à Igreja Católica. Ou a própria questão da política, se um rei queria fazer determinada coisa, ou promover uma guerra, a Igreja Católica ela sempre se intrometia, sempre influenciava, sempre dava algum conselho ou não concordava, enfim. Então, muitos soberanos, muitos príncipes, eles queriam ter acesso a essas terras que eram da igreja. O dinheiro do dízimo também, muito dinheiro do dízimo ia para a Igreja Católica. Então, alguns soberanos queriam uma igreja mais nacional, que pudesse segurar esse dinheiro lá nas suas fronteiras, beleza? E por último, eu tenho a crise moral da Igreja Católica, que eu vou separar uma página só para isso. Em primeiro lugar, corrupção. Hoje, se você quiser se tornar um padre, né, você tem que estudar, você tem que ter vocação religiosa para se tornar um padre, ser ordenado como padre.
Mas, infelizmente, naquela época, o que acontecia? Venda de cargos, certo? O cara, para se tornar um padre, pagava, ou para se tornar pior, para se tornar um bispo, muitas vezes, ele acabava comprando o cargo. Então você tinha pessoas que não tinham a menor vocação, se tornando bispos, se tornando cardeais, certo? E aí, isso ia trazer um problema que no despreparo do clero, certo? O clero é o conjunto dos padres, todos os padres, bispos, etc., os sacerdotes da Igreja Católica a gente vai chamar de clero. Então o clero, muitos membros do clero acabavam sendo despreparados porque não tinham vocação religiosa para exercer o sacerdócio. Então tinha padre, por exemplo, que tinha filho, tinha padre que morava junto com mulheres, tinha padres que se entregavam à bebedeira, tinha bispo que comprava o cargo e não visitava sequer uma igreja da sua diocese, simplesmente ficava com o poder, né, o dinheiro que vinha do cargo, né, a autoridade que vinha do cargo. Então, os fiéis começaram a ter também problemas com a Igreja Católica porque ela passou a dar, de certa forma, mau exemplo, certo? Até hoje é proibido que um padre se case, por exemplo, mas as pessoas sabiam, viam que muitos padres acabavam contrariando essa determinação da igreja, tinham uma vida desregrada, então se pregavam uma coisa e acabavam se fazendo outra. E por último aqui, o comércio de falsas relíquias. Relíquias são objetos tidos como sagrados, que eram ou objetos da vida pessoal de algum santo, ou de Cristo, ou de Maria, ou eram partes do corpo. Então havia, por exemplo, em toda a Europa, madeira da cruz de Cristo, pregos da cruz de Cristo, espinhos da coroa de Cristo, leite da Virgem Maria, o crânio de João Batista. O problema é que essas relíquias elas não eram verdadeiras, não eram autênticas. E as pessoas elas pagavam para comprar essas relíquias ou elas pagavam para ver. Por exemplo, o cara bem rico comprava algumas relíquias e ele fazia uma exposição com elas. Então o que acontecia? Ele cobrava dinheiro para isso. Então começou a desenvolver uma certa superstição em relação a essas relíquias, certo? E por último, pessoal, o que vai desencadear mesmo a reforma, que é a venda de indulgências. Indulgências é o perdão dos pecados. É isso mesmo que você está pensando. A Igreja Católica ela passou a vender o perdão dos pecados. Nessa imagem nós temos alguns comerciantes, digamos assim, estão em suas bancas e eles estão exatamente vendendo cartas de indulgências, documentos de indulgências. As indulgências elas permitiam que você tivesse seus pecados perdoados ou que você pudesse obter o perdão dos pecados dos seus parentes. A Igreja Católica ela prega que as almas quando morrem, as pessoas quando morrem vão para um lugar chamado purgatório, certo? Antes dessas pessoas poderem ir para o paraíso, elas vão para o purgatório pagar pelos seus pecados. Então essas almas são purificadas no purgatório, que é um local de sofrimento para essas almas, aí elas vão poder ir para o paraíso. Então a pessoa às vezes ela pagava para que um avô, um tio, a mãe, um irmão diminuísse sua pena lá no purgatório ou que até saísse logo. Então as pessoas elas pagavam dinheiro para que a Igreja Católica oferecesse esse documento e elas obtinham o perdão, beleza? Onde é que a reforma vai começar? Um lugarzinho chamado Sacro Império Romano Germânico, também conhecido como Alemanha, hoje, tá bom? O Sacro Império Romano Germânico era, apesar de ser um império, de ter um imperador, era um lugar onde os nobres tinham muita força, certo? O imperador, ele não era, o governo, a coroa, não era passada de pai para filho. O imperador, ele era eleito pelos nobres. Então os nobres, eles tinham muito poder. E aí a reforma vai começar num lugarzinho chamado Wittenberg, certo? Lá em Wittenberg havia um monge e professor universitário e padre chamado Martinho Lutero. Segura bem esse nome. Lutero, pessoal, é o pai da Reforma Protestante. Quando fala em Reforma Protestante, fala em Martinho Lutero. E o Lutero ele vai ficar muito zangado pelo seguinte. O Papa Leão X, com a intenção de reformar a Basílica de São Pedro, ele entra num acordo com um bispo, certo? Para obter esse dinheiro. E esse dinheiro ele vai vir de onde? Da venda de indulgências.
da venda do perdão dos pecados. E aí, um monge chamado Johann Tetzel é convocado para vender indulgências lá na região que o Lutero morava. E aí o Lutero vai ficar muito pistola, muito zangado, muito irritado, indignado com as indulgências. Por quê? O Tetzel, ele chegou na região de Wittenberg e ele acabou que desvirtuando, de certa forma, na cabeça do Lutero, acabou desvirtuando seus fiéis. As pessoas não queriam se confessar com Lutero, ou quando se confessavam, não demonstravam arrependimento. Por que elas não demonstravam arrependimento? Porque elas compravam as indulgências e julgavam que não precisavam desse arrependimento. Já que elas estavam pagando pelo perdão dos seus pecados, elas não precisavam reformar o seu espírito. Elas não precisavam se arrepender, elas não precisavam mudar de vida, enfim. Não tinha sinceridade. Elas pagavam pelo perdão, então pronto. Então Lutero vai ficar muito chateado com isso. E aí, ele vai até a porta da igreja de Wittenberg e lá ele vai pregar as chamadas 95 teses, certo? As 95 teses eram 95 argumentos, 95 pensamentos e ideias do Lutero contra as indulgências, certo? Ele condenava as indulgências nessas teses e condenava também as pessoas que pregavam as indulgências como perdão absoluto mediante pagamento. Algumas dessas teses, vamos ver aqui. Tese 24 diz o seguinte: a maior parte do povo está sendo enganada pela promessa de que seus pecados serão perdoados. Tese 32. Serão condenados, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através da carta de indulgência. Então toda essa crítica às indulgências vai chegar até o Papa. Alguém vai pegar esse papel lá na porta de Wittenberg e vai espalhar por aí, certo? Vão botar na prensa móvel, certo? Que eu já falei na aula sobre Renascimento, que é uma espécie de, naquela época, máquina de cópia, né? Antes o pessoal copiava à mão com a prensa, bastava fazer várias cópias dos documentos. E aí o que era um convite para debater as ideias, que essas teses que o Lutero fez, era mais para debater entre seus colegas, acabou se espalhando, chegou no bispo, chegou no Papa, e aí a igreja tentou fazer com que o Lutero voltasse atrás nas suas ideias, tentou convencer o Lutero a rejeitar suas próprias ideias. E aí o Lutero não rejeitou de forma alguma, teve várias tentativas de fazer o Lutero voltar atrás, o Lutero não quis. O Lutero passou a escrever outras obras, também criticando outras coisas na igreja, até que o Lutero foi excomungado, certo? Beleza? O que é excomungado, professor? Excomungado é quando a pessoa é expulsa da igreja católica. A pessoa deixou de ser católica, certo? Ela não tem direito a mais nada da igreja católica, provavelmente sua alma vai ser até condenada. Então o que o Lutero fez com a excomunhão? Chorou? Não. O Lutero pegou o documento que dava o prazo final para ele se retratar e aí ele tacou fogo. Chamou um pessoal lá, uns alunos e tal, e tá aqui o que eu faço, vou queimar, tá nem aí. Então ele queimou vários escritos católicos e queimou a própria excomunhão, a própria condenação. Foi aí o rompimento absoluto do Lutero. Em 1521, um ano depois desse acontecimento, Lutero foi convocado para a Dieta de Worms. Dieta aqui não tem nada a ver com comida. Dieta era um grande congresso lá no Império, no Sacro Império, né? Que reunia o imperador e os principais nobres, principais autoridades. Então, nessa dieta, eles iam debater assuntos, eles iam tomar decisões, beleza? Essas eram as dietas imperiais. Então, na dieta que aconteceu na cidade de Worms, diante do imperador, diante dos principais nobres, Lutero foi convocado, mais uma vez, tentaram fazer ele voltar atrás, se retratar com as ideias dele, e o Lutero, mais uma vez, se negou e manteve as suas ideias, manteve suas 95 teses e manteve os livros que ele escreveu depois, criticando aspectos da igreja. Então a Dieta de Worms foi promovido o chamado Édito de Worms, ou seja, a condenação de Lutero, sua obra e seus apoiadores. Então Lutero havia sido condenado pela igreja, né, excomungado, e agora ele era condenado pelo Estado, certo? Lutero tinha se convertido num criminoso, entre aspas. E toda a sua obra, quem o apoiasse também seria condenado. Só que o Lutero, ele acabou agradando muitos nobres, principalmente um nobre chamado Frederico II, lá da Saxônia. Frederico, que era também chamado de Frederico Sábio, ele acabou, depois da condenação de Lutero,
ele acabou sequestrando o Lutero para esconder o Lutero nesse castelo aí em Wartburg. E lá o Lutero ficou disfarçado por um tempo e pôde ter tranquilidade para continuar fazendo seu trabalho, escrevendo mais livros. Inclusive ele fez uma tradução em alemão da Bíblia Sagrada, que é inclusive a base da língua alemã. E aí o Lutero ele conseguiu aumentar o número dos seus fiéis, beleza? Professor, por que o Lutero não foi morto depois e tal? Pelo seguinte, o imperador do Sacro Império, Carlos V, cara que tinha expedido até a condenação de Lutero e dos caras que ajudassem ele, como Lutero estava sendo ajudado por nobres, e como eu falei, o Sacro Império, o imperador, ele era poderoso, mas os nobres eram poderosos também, Carlos V ele meio que deixou de lado esse movimento religioso. Por quê? Tanto porque os nobres eram poderosos, quanto porque ele estava também envolvido em guerras. Então o imperador Carlos V estava numa guerra preocupado com as fronteiras do império e deixou para lá a religião. Até porque ele precisava dos nobres também para ajudar nessas guerras. Então ele deixou a religião crescer, então Lutero continuou vivo, continuou pregando, continuou escrevendo, e o grupo do Lutero ficou cada vez maior. O número de pessoas que foram os chamados luteranos estava cada vez maior. Aí, em 1529, Carlos V resolveu seus problemas lá fora, no exterior, suas guerras, e aí ele resolveu segurar de novo os luteranos. Então, em 1529, numa outra dieta imperial na cidade de Espira, o Carlos V condenou mais uma vez os luteranos e o próprio Lutero. Então, os nobres, os príncipes do Sacro Império acabaram protestando contra essa decisão do Carlos V. E daí esses nobres acabaram sendo chamados de protestantes. É aí que vai surgir o termo protestante, que também é uma designação dos evangélicos, beleza? Reforma protestante. Você pode ler, por exemplo, os Estados Unidos é um país onde a religião, a maioria das pessoas é protestante. É daí que vem a palavra. Dos nobres que protestaram contra o Carlos V e queriam manter sua religião, queriam manter suas ideias em relação a Lutero. Então, a partir de 1529, vai iniciar uma série de conflitos no Império, uma guerra civil mesmo, em que é o imperador de um lado com os nobres católicos e do outro lado os nobres luteranos. Então vão começar a se degladiar, vai ter uma série de conflitos e essa série de conflitos só vai ter fim no ano de 1555 com a chamada Paz de Augsburgo, que foi outra dieta numa cidade chamada Augsburgo em 1555. A essa altura Lutero já era falecido. E lá irão criar o conceito de cuius regio eius religio, que dizia o seguinte: a religião do governante seria a religião oficial do território que ele governava. Então, para acabar a briga, para acabar essa briga de católico de um lado e protestante do outro, eles acabaram determinando o seguinte: a religião do nobre seria a religião do povo do território dele. Então, por exemplo, se lá na Saxônia, que é uma região lá do Império do Sacro Império Romano Germânico, se lá na Saxônia o príncipe, o nobre, o governante fosse católico, o povo também deveria ser católico. Mas se o príncipe fosse luterano, o povo também obrigatoriamente tinha que ser luterano. Então, para cada região, cada príncipe, sua religião. É mais ou menos isso que diz essa palavra em latim, essas palavras em latim, cuius regio eius religio. Beleza, galerinha? Então vamos para finalizar essa aula, a gente vai ver as principais diferenças entre catolicismo e luteranismo. Coisas que vocês veem no dia a dia de vocês, já que vocês com certeza, alguns de vocês são católicos, alguns são evangélicos, conhecem católicos, conhecem evangélicos, sabem mais ou menos as diferenças. Lembrando que os evangélicos são um grupo muito amplo, certo? Nós não temos um grupo evangélicos aqui que é todo igual, beleza? Então, quais são as principais diferenças? Aqui no caso, luteranos, beleza? Evangélicos luteranos. Primeiramente, justificação pela fé e pelas obras. Para o católico, para a pessoa se salvar e ir para o paraíso, ela tinha que ter fé em Deus e também fazer coisas boas, certo? Ela tem que fazer boas obras, beleza? Já para os luteranos, a salvação vem apenas pela fé.
para o luterano e para os evangélicos em geral, se a pessoa não tiver fé, ela não se salva. Ela pode fazer caridade que só, pode fazer ser muito boa, mas ela não se salva se ela não tiver fé em Cristo, ok? Ah, professor, então a pessoa pode fazer só o que não presta, se tiver fé ela se salva? Não. Lutero dizia o seguinte: se a pessoa verdadeiramente tem fé, então ela também vai fazer verdadeiramente boas obras. O segundo ponto, a Bíblia e a tradição como fonte da verdade divina. Para os católicos, nem só o que está na Bíblia é que é considerado a verdade de Deus, a vontade de Deus, ou os rituais, etc. Para o católico, a tradição também vai trazer essas coisas. Então o católico, por exemplo, ele vai justificar que o sacerdote não pode casar por causa da tradição, não exatamente porque ele tem na Bíblia. Ou o purgatório, a existência do purgatório, aquele lugar que eu falei das almas. Os evangélicos, os luteranos não acreditam no purgatório, apenas os católicos, e diante da tradição, certo? Se os primeiros cristãos acreditavam numa coisa, a Igreja Católica ela vai reproduzir. Já para os luteranos e evangélicos em geral, a Bíblia é a única fonte da verdade divina. Então, para o luterano, se não está na Bíblia, então a gente não segue, não é verdade, não tem nada a ver. Então, para o luterano, a Bíblia é a única fonte da verdade divina. Não tem negócio de tradição. Tem que estar restrito à Bíblia. Terceiro lugar, o sacerdócio na Igreja Católica é exclusivo para membros ordenados. Sacerdote, quem é o sacerdote? O sacerdote é aquele que representa Deus, faz a intermediação entre Deus e os homens. E pode promover a palavra, etc. E os rituais, enfim. Então, para os católicos, só quem é sacerdote é quem é membro ordenado, quem estuda, quem passa pela ordem, que é um dos sacramentos, e se torna padre. E daí evolui para bispo, etc. Já para os luteranos, existe a ideia do sacerdócio universal, que prega que qualquer pessoa cristã de boa fé pode interpretar as escrituras, pode fazer a representação, intermediação, pode exercer rituais, enfim, qualquer um pode exercer o sacerdócio. Então não tem essa limitação, por exemplo, de casar. Padre, né, ele é ordenado, ele não pode ter relacionamentos, ele tem que ser fiel apenas ao sacerdócio, mais nada. Enquanto que para os evangélicos, o sacerdócio é de todos os cristãos, todo mundo pode ser um sacerdote. Então eles também não vão acreditar, por exemplo, no poder do Papa, apenas os católicos. E aí temos os 7 sacramentos. Nos católicos existem 7: batismo, comunhão, confissão, né, se confessar para um sacerdote, crisma, que vocês vão fazer quando tiver lá pelos 15 anos, vocês que são católicos, ordem, que é exatamente o rito de se tornar padre, matrimônio, que é o casamento na Igreja Católica, e a unção dos enfermos, que é um rito que é feito para as pessoas que já estão perto de morrer. Já para os evangélicos luteranos, só existem 2 sacramentos, porque segundo eles são os 2 que estão na Bíblia. No caso, batismo e comunhão, beleza? E a comunhão ela vai ter também algumas diferenças, certo? Batismo é um assunto que eu vou me aprofundar na outra aula. E aí, para finalizarmos, Cristo, os santos e a Virgem Maria são mediadores entre Deus e os seres humanos. Para os católicos, por exemplo, a pessoa tem uma doença muito grave ou passando alguma necessidade, o católico ele pode pedir o intermédio de Nossa Senhora, de São José, São Francisco, São Sebastião, etc. Para Deus, interceder para Deus para que ele possa resolver seu problema, enfim. Então as pessoas fazem procissões, novenas, etc. Já para os luteranos, também é uma coisa que vai se estender aos demais grupos evangélicos, apenas Cristo é mediador entre Deus e os seres humanos não santos, que é um motivo de conflito ainda hoje muito grande entre católicos e evangélicos. Os católicos têm uma devoção, né, enorme a santos, a Mãe de Jesus, a Virgem Maria. Já os luteranos, inicialmente, né, depois os outros evangélicos também, apenas Cristo, você só pede a Cristo para intervir com Deus lá no céu, ok? Então, pessoal, a gente está aqui finalizando essa aula, beleza? E aí eu já estou mostrando a vocês que na próxima tem mais. Reforma Protestante, parte 2. Hoje a gente viu apenas a parte referente ao Lutero. Na próxima aula a gente vai dar continuidade. Espero que vocês tenham curtido. Valeu!